hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença extremamente comum na população brasileira. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia dão conta de que 20 a 30% das pessoas têm hipertensão no Brasil, a grande maioria não diagnosticada. A incidência entre homens e mulheres é praticamente a mesma, 50% de homens e 50% de mulher. E a importância da doença da hipertensão é devido às doenças que ela pode provocar, que são as doenças cardiovasculares e as doenças nefrológicas. E ele é uma doença que é totalmente controlável e faz com que a doença cardiovascular, a doença renal, seja bastante diminuída se corretamente tratada. É extremamente importante o diagnóstico precoce, o tratamento e o controle da hipertensão arterial para evitar problemas futuros. As pessoas pensam que a hipertensão arterial normalmente dá sintomas, mas normalmente não é essa a verdade. A gente faz diagnóstico de hipertensão arterial fazendo medidas da pressão arterial em consultório. Então, assim, quando as pessoas pensam que vão fazer diagnóstico de pressão tendo sintomas, é um pensamento equivocado. Na verdade, a gente só vai descobrir isso fazendo as aferições corretamente no consultório, e não é uma vez só, são 2 a 3 medidas em consultório constatando que a pressão está mais alta. Qual seria o valor normal da pressão arterial? A gente aceitaria um valor até 130 por 80. Acima desses valores, mais especificamente acima de 140 por 90, em 3 medidas consecutivas em consultório, a gente já fecha o diagnóstico de hipertensão arterial. Muitas das pessoas pensam que a hipertensão arterial dá dor de cabeça, dá náusea, dá vômito, mas é muito pelo contrário. Geralmente, quando o paciente tem esse tipo de sintomas, são sintomas de emergência hipertensiva. O paciente já está hipertenso há muito tempo e que a hipertensão está causando lesões de órgãos-alvo. Por isso que ele tem esses sintomas. Mas a pressão arterial é uma doença totalmente assintomática, que o diagnóstico é feito em consultório. O grande mal da hipertensão arterial são as doenças cardiovasculares, dentre elas angina, insuficiência cardíaca, arritmia e infarto na parte cardiológica e os acidentes vasculares encefálicos da parte neurológica. Para a gente evitar esse tipo de problema, a gente tem que tratar corretamente a hipertensão. Existem vários fatores de risco para doenças cardiovasculares, a hipertensão é um deles. Outros fatores de risco são colesterol alterado, triglicerídeos aumentado. A hipertensão arterial é fator de risco no homem a partir dos 55 anos e na mulher a partir dos 65 anos. É extremamente importante, após o diagnóstico da hipertensão arterial, a mudança de estilo de vida. É uma das principais coisas. O que seria a mudança de estilo de vida? Tabagismo, abandono do tabagismo, dieta com sal, diminuição do sal da dieta, exercícios físicos regulares e, dependendo do caso, tratamento medicamentoso. A maioria dos pacientes a gente já começa com tratamento medicamentoso porque geralmente quando a gente faz o diagnóstico da hipertensão, essa hipertensão já vem num estágio mais avançado. O tratamento medicamentoso vai ser acompanhado pelo médico no consultório em medidas de aferições da pressão e o segmento com o paciente no consultório. Também é extremamente importante para doenças cardiovasculares e doenças renais que o paciente controle seus fatores de risco, que é o colesterol, que é o triglicerídeo, a obesidade, o sedentarismo. São fatores bastante importantes da hipertensão arterial. Muitas das perguntas muito comuns é saber o porquê que existe pressão arterial, da onde vem a pressão arterial. Até hoje nem a gente não sabe, a gente sabe que existem multifatores que englobam fatores genéticos, estilo de vida e fatores de risco, como eu estava falando. Qual a importância do tratamento da hipertensão arterial? A importância é para você evitar que você evolua para doenças mais graves, doenças cardiovasculares graves e, no nosso caso, principalmente hemodiálise. Aqui no Brasil, a segunda principal causa de hemodiálise é hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é um fator que você pode retirar do paciente como sendo um fator evolutivo para a doença renal, desde que ela seja precocemente detectada, desde que ela seja precocemente tratada, desde que ela seja precocemente controlada. Que nesse fato você vai evitar com que a doença evolua para uma coisa mais grave, como uma doença renal crônica e a necessidade de hemodiálise. É importante saber que o diagnóstico de hipertensão arterial é feito sempre em consultório. E no paciente é importantíssimo que o paciente procure o médico, que faça acompanhamento médico regular. Não procurar o médico somente quando tem sintomas. O diagnóstico precoce é feito com a doença assintomática.
E é importante salientar que o diagnóstico precoce vai evitar que o paciente evolua com doenças mais graves, cardiovasculares e doenças renais mais graves. No grupo do Instituto do Rim nós temos 3 clínicas que são habilitadas a fazer esse tipo de diagnóstico. Nossa clínica em São José dos Pinhais, que é a CDR, nossa clínica em Portão, a Unirim, e aqui no Instituto do Rim, que é na Buenos Aires. Nós temos médicos capacitados para esse tipo de diagnóstico. E quanto mais precoce e melhor for o acompanhamento do paciente, menor vão ser os riscos de desfecho cardiovasculares negativos e nefrológicos negativos. Muito obrigado.